Bom dia, Fábio, tudo bom? Bom dia, Juliana. Tudo bem? Tudo ótimo. Vou só apresentar você. Estamos aqui hoje com o Fábio Fátio. Ele é CEO da Renner. Ele está no cargo há um ano, mas você tem muitos mais anos de empresa, né? Eu estou na Renner há 21 anos, mais de 21 anos. No cargo fiz um ano semana passada, mas na empresa estou há mais de 21 anos. Legal. E você é o sucessor do Galó, que também já foi nosso melhor CEO do Brasil aqui em 2018, ele foi eleito. E ele é um recordista, né? Ele ficou 20 anos no cargo. Eu lembro que a gente. Ele Mais ou menos o ficou, seu tempo de empresa, na verdade. não, na verdade ficou mais. Ele ficou como executivo principal da empresa, né? Às vezes nas fases mudam um pouco o nome do cargo, mas ele ficou como executivo principal da empresa por mais de 27 ou 28 anos. E ele Gente, agora ele é presidente do conselho nosso, né? Ele continua com a gente como presidente do conselho, não mais como executivo, mas ele deixou um legado muito grande ali como executivo e agora continua nos ajudando ali como presidente do conselho também. bacana, eu tô numa semana Renner aqui, eu vou falar com você hoje e amanhã eu converso com o Galol também para uma Ah, que matéria bacana. do impresso. Então, vamos começar. Vamos falar sobre ontem, na verdade, né? Dia 20 de abril, que viralizou uma notícia de vocês sobre o fechamento das lojas físicas. Se você puder explicar um pouco essa questão, na verdade é uma medida temporária, né? Que foi anunciada há um mês atrás. Isso, na verdade a gente há um mês, mais de um mês atrás, dia 19 de março, né, a gente anunciou, a gente já tinha fechado quase metade das nossas lojas físicas no dia 19 mesmo, né, as operações físicas, temporariamente, né, e no dia 19 a gente anunciou que ia fechar todas as nossas lojas físicas temporariamente, né, tanto no Brasil, quanto no Uruguai, quanto na Argentina. Naquela época a gente fez isso para a segurança, né, das pessoas, né, tanto da nossa equipe, quanto dos clientes, quanto dos nossos fornecedores e parceiros, quanto da comunidade dessas cidades, no combate ao coronavírus, né? A atuação era para a gente diminuir a circulação de pessoas, né, e fizemos isso, anunciamos no dia 19. Na sequência, todo o comércio varejista de itens não essenciais também fechou, né? Então, isso aconteceu lá em 19 de março de 2020. Até agora, Sim. faço questão de falar as datas certinhas, porque aí as pessoas ontem, eu acho que não sei com que intenção, começaram a circular notícias de 19 de março de 2020 como se fossem 19 de abril de 2020. E aí, num contexto novo, como a maioria das pessoas já sabiam que as lojas todas estão fechadas, não só as nossas, mas da maioria dos varejistas, dava a entender que a empresa tinha fechado, tinha falido, né? E aí, inclusive, faziam comentários falando que era isso, né? E que estava demitindo todos os funcionários. E, lógico, eles provavelmente, para defender alguma tese, alguma ideia de grupos extremistas, polarizados, fazem isso e divulgam para várias pessoas. As pessoas leem, né? E aí não é ninguém tem certeza do que está acontecendo, as pessoas leem e recebem muita informação, fazem uma leitura muito dinâmica, não se atentam ao fato de que a data é de um mês atrás, de que é por tempo, que é por temporário, que é só para o combate ao Covid, e começam a repassar, preocupadas até para obter informação. E nisso até alguns jornalistas, né, também publicaram, depois quando perceberam o erro, corrigiram, mas daí as próprias intenções, eu acho que das fake news, eles pegam o primeiro erro e publicam de novo, mesmo que o link não exista mais ou que já esteja corrigido. Acho que isso a gente vê que não só nesse caso, mas estão ocorrendo muitos casos de fake news, né? É uma coisa que acontece faz bastante tempo. Nesse momento, até estava lendo algumas reportagens que está exacerbado, né? Nesse momento, mais do que nunca as fake news, porque as pessoas estão buscando informações e tem gente que altera as informações, manipula as informações Sim. com outros objetivos, né? Então, queria deixar claro que o que é a informação correta, né? A informação correta, a gente em 19 de março anunciou o fechamento
temporário de todas as nossas lojas físicas no Brasil, Argentina e Uruguai para o combate ao coronavírus. A nossa loja online permanece aberta desde então, né? Todos os nossos clientes podem acessar a nossa loja online, sim, e estamos aguardando as orientações dos órgãos de saúde, né, para, sempre que possível, em segurança, né, poder aos poucos ir reabrindo as nossas lojas de acordo com as orientações de saúde, em segurança, mas espero que em breve, em algum tempo, dependendo da cidade, a gente vai abrindo gradualmente as nossas lojas novamente para o nosso público. Né? Então, a Renner não faliu. A Renner, outra coisa importante dizer, desde o dia 19, nós bloqueamos qualquer demissão de funcionários sem justa causa. Então, ninguém na Renner foi demitido e ninguém na Renner vai ser demitido por tempo indeterminado. E atualmente vocês têm 23 mil colaboradores, é isso? Temos mais de 23 mil colaboradores, todos empregados, todos trabalhando, ninguém foi demitido e nenhuma demissão será feita nesse período. Perfeito. Vocês fizeram algum reajuste? Teve alguma medida que já foi implantada em relação aos funcionários? Nós adotamos a medida provisória 936 e a 927 também, né, desde o início da crise. Como as operações estavam fechadas temporariamente, a gente colocou o pessoal em compensação de horas, né, em banco de horas, sim, em férias, né, alguns até pela medida 927 antecipando, né, férias também, e então a maior parte do quadro então estava ou em compensação de horas, ou em férias, ou trabalhando remotamente. A gente tinha um efetivo muito pequeno trabalhando presencialmente. Agora, de alguns dias para cá, com a nova medida provisória também, a 936, a gente colocou quem não estava em férias, não está em férias, né, está com modalidade ou de redução de jornada de trabalho, né, e redução proporcional aí de salários, né, mas com o advento da medida sem a perda da redução efetiva, né, dos 25%, que é a medida que a gente está usando, 25% de redução da jornada e do salário, e com complemento do governo via seguro-desemprego de parte disso, o que traz uma jornada menor, um salário menor, mas uma compensação para o governo, para os nossos colaboradores, de parte dessa perda aí, e na maior parte deles de quase a totalidade, né? Fora isso, a gente tem uma pequena parcela da equipe, uma parcela menor da equipe que está em suspensão de contrato também, né, que é dentro da mesma medida, e com o retorno todos eles em geral são pessoas de lojas físicas, né? Uhum. E conforme a gente vai retomando as atividades, de acordo com as orientações de governo, aí aos poucos elas vão retomando também. Perfeito. A gente vai falar sobre o e-commerce, enfim, as lojas online, mas antes eu quero saber como está sendo no seu primeiro ano como CEO da companhia, como está sendo lidar com essa uma coisa tão inesperada como uma pandemia. O varejo é muito afetado, então se você puder falar o que você está fazendo, enfim, para superar esse momento. Na verdade é uma situação que ninguém esperava, né? E ninguém queria. Acho que não só eu e nosso time, mas acho que todo mundo está sendo muito afetado, independente do tipo de negócio, do trabalho. Para a gente, acho que uma coisa importante, assim, a gente tem o que facilita, né, num momento tão difícil quanto esse, que é um momento assim, sem precedentes. Acho que é uma das crises, não sei se vai ser a pior ou não vai ser a pior, mas é uma das piores e é uma das mais difíceis, né, porque ela ataca a gente tanto do ponto de vista de saúde quanto do ponto de vista econômico, né? Então, ela é muito mais abrangente, muito mais difícil de ser debelada e necessita de uma coordenação muito grande para ações que preservem a saúde e a segurança das pessoas e, ao mesmo tempo, preservem a economia, os empregos, as empresas também, né, e a renda das pessoas. Então, na Renner, né, o que a gente tem, acho que tem uma felicidade muito grande, uma sorte muito grande, porque a gente tem um time muito consciente, né, muito engajado com um propósito comum, né, com princípios, valores e propósito comum. E a gente sempre trabalhou dessa forma, né? Acho que é mérito desde o fundador da Renner,
também do meu antecessor, né, que, o Galó, mas é mérito de todo o time da empresa, que sempre trabalhou dessa forma, nos bons momentos e nos momentos difíceis, né? Sempre alinhado com seus princípios, valores, cultura. Então, isso traz um engajamento muito grande desse time. A gente tem um time, uma equipe muito competente, né? Pessoas muito talentosas e muito engajados com esse propósito. Que num momento difícil quanto esse, né? Todos os momentos mais difíceis, isso fica só mais forte, né? Então, quanto mais difícil é o momento, mais fortalece o nosso time para se unir, né, e trabalhar em conjunto, tanto na preservação da segurança das pessoas, quanto na preservação da empresa, dos empregos, dos parceiros, da economia. Então, facilita muito o meu trabalho, né? Você perguntou do meu trabalho. É uma coisa que ajuda muito, facilita muito ter um time com propósito, né, comum, com engajamento muito forte, talentoso, competente, né, que está trazendo soluções inovadoras, né, o tempo inteiro para que a gente possa, sim, ter todos em segurança, mas possa também ter empresa em segurança. Então, tem coisas que vêm acontecendo assim que a gente tinha previsto para o ano que vem, que a gente conseguiu fazer em semanas. Né? Tem coisas que a gente ia demorar meses que a gente está fazendo em dias, tem coisas que a gente ia demorar semanas ou meses que a gente está fazendo em horas. Né? E, assim, está sendo, por um lado, um dos momentos mais difíceis que todos nós vivemos, não só eu, mas, por outro lado, também um momento muito gratificante de orgulho de ver a reação do nosso time, das pessoas, de tanta coisa boa que tem acontecido. Né? E não só na Renner, tenho visto também em muitas empresas, né, uma colaboração, uma solidariedade. Não é em todos, né? Acho que a gente vê por essas questões de fake news, por exemplo, que a gente estava conversando agora há pouco, a gente está bem vendo complicado. o melhor da sociedade, acho muita solidariedade, empresas concorrentes se unindo, as pessoas trocando boas práticas, tentando ajudar. Então, a gente tem visto muito mais coisas boas do que ruins. Mas também temos visto o pior da sociedade também. Esse da fake news é um exemplo, e tem outros bem negativos, mas acho que vamos se atentar nos positivos, tem vários também. Claro, vamos manter essa positividade também. Está florescendo muitas iniciativas, inclusive, né? As empresas estão fazendo muitas doações, se mobilizando com a causa, o que é super positivo também, nesse momento, todo mundo se ajudar. Sim. Na Renner, a gente, apesar da perda de receita, por a gente ter todas as nossas lojas físicas fechadas, que é a maior parte da nossa receita, a gente conseguiu, né, mobilizar o time, direcionamos uma verba para doações, né, e além disso, acho que mais do que a verba em si, que está ajudando hospitais no combate ao Covid-19, a gente também dedicou pessoas nossas com mão de obra voluntária de forma remota para ajudar esses hospitais. A gente prototipou, né, máscaras e aventais, homologou, né, e aprovou junto aos órgãos competentes, produziu em larga escala, né, nas fábricas, que a gente não tem nenhuma fábrica nossa, mas nós temos os nossos parceiros que nunca produziram máscaras e aventais, mas conseguiram modificar suas fábricas num período recorde aí, de 3 dias tirando a homologação, 5 dias no total com a homologação, entre prototipar e chegar para os hospitais. Né? Então, a gente já está com uma doação de em torno de 1.300.000 máscaras e aventais, entre máscaras e aventais. Né? E a gente também só conseguiu isso, que uma grande parte foi uma verba nossa, sim. Outra parte foi os nossos parceiros. Né? A gente conseguiu uma doação de matéria-prima, de não tecidos, né? Via Braskem e Fitesa. A Braskem fornecendo a matéria-prima, a Fitesa transformando essa matéria-prima em não tecido. A gente comprou parte, outra parte foi doado, e com isso a gente conseguiu fazer muito mais com menos por essa rede de solidariedade. Né? Acho que isso que é muito bacana, por exemplo. Bem bacana mesmo. Falando sobre as empresas, né, da Renner SA, que a gente tem a Renner, a Yukon, a Shua Curve Plus Size e a Realize CFI, né, que é um braço de gestão de produtos financeiros.
vocês têm mais de 600 pontos físicos e todos Uhum. eles são varejistas, sendo 3 deles de moda, né? Qual você acha que é o... Quais são as atuais e as futuras dificuldades do varejo de moda, principalmente falando de lojas físicas, né? Que é... Acho que a gente tem momentos distintos, né? Se a gente falar na realidade agora, está trabalhando com o nosso time 4 fases, né, desse período, né, olhando do ponto de vista para a nossa empresa, né? Acho que uma fase 1 que já passou, né, que era uma fase que a gente teve que diminuir drasticamente a nossa velocidade, né, fechar todas as lojas físicas temporariamente, reorganizar as nossas operações dos serviços essenciais que estavam funcionando, né, central de atendimentos, o comércio online, né, então todo mundo que estava trabalhando, trabalhar remotamente, quem tinha que trabalhar presencialmente, trabalhar em segurança, com as novas normas de segurança. Fizemos isso. Nesse momento, a gente manteve a nossa operação online, mas o poder de consumo caiu também, mas muito mais o psicológico, né? As pessoas consumiram muito mais alimentos, higiene, né? Itens de alimentos, higiene e medicamentos. O consumo de moda caiu no primeiro momento, né? Bastante. Nos propiciou que a gente pudesse reorganizar nossa operação também. Depois teve uma fase 2, né, das 4 fases, que é onde a gente está agora, no meio para o final da fase 2. Né? Esse meio do final para a fase 2, o consumo retomou, né, porque as pessoas continuam em suas casas, também precisam consumir outras coisas. Né? Uma das nossas marcas é a Camicado, por exemplo. Tem muita gente precisando de coisas para casa, estão ficando mais em casa, então o consumo aumentou bastante. Mesmo de moda, né? Começa a ter mais frio em algumas regiões, as pessoas precisam de roupas, né? Tanto para se agasalharem, quanto para o emocional, né? Melhorar também, se sentirem Uhum. bem, felizes, né? Trazer a vida nesse momento. Então, o consumo também vem aumentando muito no online, né? A gente tem trabalhado no nosso online muito mais conteúdos, né? Trazendo conteúdos de saúde, bem-estar, na Camicado ali de gastronomia, alimentação, ensinando a cozinhar, trazendo como brincar com seus filhos, né? Que acho que está todo mundo, quem está em casa com os filhos têm muita energia e por estarem isolados precisam de algumas atividades, então a gente dando dicas, tutoriais, playlist para as pessoas fazerem tanto exercício quanto yoga, quanto para ficar em casa numa boa, tem vários playlists diferentes. E com isso, eu acho que as pessoas, a gente sempre trabalhou com cumplicidade com os nossos clientes, eles estão entendendo, né, essa cumplicidade e também estão consumindo o que eles precisam. E a nossa venda no online também está subindo de forma bastante acentuada agora nesse meio dessa fase 2, né, já com toda a operação em segurança. Quando a gente vai para uma fase 3, aí eu acho que eu vou chegar na tua pergunta, né, das lojas físicas. Aí é onde a gente considera que começa gradualmente a reabrir as lojas físicas, né, e aí começa tanto essas lojas físicas a retomarem a sua venda de forma gradual. A gente não imagina que vai ser uma coisa muito acelerada, mas gradualmente elas vão voltar a crescer. E o online ele deve continuar crescendo de forma acelerada, porque aí você reforça todo o Omni, né? Toda a estratégia Omni, Uhum. que é a nossa principal estratégia, que você dá muito mais conveniência para todos os clientes, que eles podem ficar nas suas casas consumindo se quiserem, podem ir rapidamente a alguma loja, se eles quiserem comprar, podem pesquisar na loja ou no online, podem receber em casa, podem retirar na loja, podem fazer como eles quiserem. Isso traz uma conveniência maior e, consequentemente, um retorno maior para a empresa também. Né? E uma fase 4 que a gente enxerga bem mais para frente, né? Um pouco mais para frente, mais para o final do ano ali, talvez, de aí mais uma normalidade, voltando a uma normalidade na parte física, né? E o online continuando também crescendo muito rapidamente, né? E aí a gente, acho que em algum tempo, retoma o país e os países retomam seu crescimento. Para o varejo de moda é um pouco isso que a gente enxerga por fases. E você acredita em quanto tempo você acha que vai ser uma recuperação para o varejo de moda, especificamente? É lenta? É questão de anos? Você tem uma noção assim de... A gente tem as nossas estimativas, né? Nosso time, a Uhum. gente trabalha o tempo inteiro em cima de dados, estimativas, curvas de tendência, como a gente faz para moda,
a gente faz também para esse momento. A gente trabalha em cima do que a gente está vendo em países que passaram um pouco mais tempo por esse problema, né? Por exemplo, a China. Então, vendo Sim. como é que está a retomada na China, como é que está o impacto para cada uma das empresas, e a gente modela as nossas curvas em cima disso, olhando o tempo inteiro. Então, nós temos 3 cenários, né? Eu acho que o que varia muito é a data de abertura média das lojas físicas, né? Então, tem cenários de abertura agora para o final de abril, tem cenários para maio, meio de maio, final de maio, e tem cenários para mais tarde, né? Mas aí vai depender muito, acho que, da região e da cidade. Isso é o que varia mais. A retomada pós-abertura, a gente imagina que ela não seja tão rápida, né? O pessoal fala muito se vai ser em U ou V, né? Num gráfico. Sim. A gente acredita muito menos em V, a gente acredita muito mais que seja num modelo U. É uma retomada um pouco mais lenta no início e gradual, mas não tão extensa assim, né? Acho que mais lenta e gradual, mas a gente imagina que provavelmente dentro de alguns meses ela já volte a uma certa normalidade. Tanto porque as coisas vão voltando, né? Tem gente que vai ficar desempregada, sim, infelizmente, mas tem muita gente que vai ter seu emprego, né? Acho que o governo está fazendo um trabalho bastante forte para evitar o desemprego e para tentar manter a renda da maior parte da população, o que deve ajudar também, né? Mas, por outro lado, também a demanda sim deve diminuir, né? Mas com certeza também a oferta diminui e o mercado se ajusta a isso, né? A gente acredita muito que os melhores players, né? As empresas de valor, as empresas de propósito, as empresas que têm uma boa proposta de valor, elas em não tanto tempo assim, em alguns meses, elas já devem retomar o seu volume, né? E até por ganho de market share também, por terem equipes mais competentes e propostas de valor que façam mais sentido para os seus clientes, né? Que bom. Falando um pouco do e-commerce, quanto ele representa atualmente no faturamento da Renner? A gente não abre, né? A gente não costuma abrir participação do online, mas o dado de hoje eu posso te dizer, hoje é 100%. 100%, Hoje, claro. desde o dia dos fechamentos, Não tem outra opção. desculpa a brincadeira, mas é que hoje a gente Imagina. realmente é 100% da nossa receita, né? No passado, quando as lojas estavam abertas, ele tinha um percentual que a gente não costuma abrir a mercado, né? A gente é uma empresa pública, mas é um percentual bastante acima da média de mercado para o nosso segmento, né? Muito acima da média de mercado do nosso segmento, e crescendo muito acima da média do segmento também. Então, era uma participação que já vinha acelerando muito rapidamente, e agora, com esse momento, mesmo com 100% agora de todo mundo vindo para o online, tem muita gente que não comprava online, que comprava offline só e que ou comprava muito pouco, que agora está criando o hábito de comprar mais, né? Então, Claro. essa participação pós-pandemia, né? Eu acho que pós esse momento, ela vai ter uma aceleração muito rápida, né? O que a gente imaginava Sim. que ia acontecer, talvez, assim como as iniciativas, o que ia acontecer de participação em 2, 3 anos, provavelmente vai acontecer em alguns meses, né? Certo. Então, acho que isso vai ser bastante acelerado para todos os segmentos. Eu acho que essa revolução tecnológica, né, essa aceleração, a gente está observando todo mundo correndo mesmo e fazendo. Eu acho que as empresas de tecnologia agora também, nossa, que oferecem soluções, vai ser mais que um boom, né? A gente tem não sei se é sorte ou trabalho, né? Eu acredito muito em trabalho, né? Como eu Trabalho, te sim. falei, a gente tem um time muito competente e que trabalha muito, né? Muito dedicado. Então, acho que pelo todo o trabalho que a gente fez, a gente tem a sorte pelo trabalho de a nossa estratégia estar totalmente voltada para isso, né? A nossa estratégia é de transformação digital, inovação e sustentabilidade, né? São os 3 principais pontos da nossa estratégia. E na minha opinião, essa crise toda só acelera, né? Ela traz coisas muito ruins, tanto do ponto de vista de saúde quanto do ponto de vista econômico, mas ela nos força a todos nós a acelerar as questões de transformação digital,
de inovação e sustentabilidade, que é exatamente a estratégia que a gente já vinha aplicando há bastante tempo, né? Então, o que facilita também é que, como a gente já vinha com isso, ela só acelera as nossas iniciativas, né? Então, fica muito mais fácil para a gente trabalhar. E aí, imagino que isso vai ser um acelerador para todas as empresas. Claro. E falando um pouco mais, você falou já agora como você imagina como o varejo vai responder no segmento de moda, né? No pós-pandemia. Como você imagina que o varejo, no geral, será? Eu acho que ele será muito mais omni, né? Tem Uhum, algumas discussões, o pessoal fala que vai ser online e tal. Na nossa opinião, ele vai ser muito mais omni, muito mais integrado. O online vai ter uhum, uma participação extremamente maior do que tem hoje, mas em coordenação com o físico, né? Acho que claro. o que faz sentido, a vida das pessoas, a gente é um exemplo muito grande, né? A gente está todo mundo se falando, tendo atividades de forma virtual e lógico que o físico é mais agradável, a gente se toca, se abraça, né? Cumprimenta quem a gente está vendo, passa mais carinho, mas a gente tá vivendo muito também de forma virtual e para o varejo, para o comércio é isso também, né? A gente tem o físico, tem o virtual, o online e os dois estão juntos, né? Uma hora você vai usar um, outra hora você vai usar o outro, uma hora você vai usar os dois, Claro. né? Quem tiver na nossa visão, quem tiver só um ou só outro vai ter muita dificuldade, né? Uhum. Agora, quem tem os dois, acho que são os varejistas que vão ser os melhores modelos. Aproveitando que você entrou nesse ponto de só ter um ou só ter outro, que vai ter muita dificuldade, queria que você me desse uma dica para quem precisa transformar o seu pequeno negócio num físico ou em online, enfim, integrar as duas vertentes. Eu acho que cada um sabe exatamente, né, como é melhor para si. Então, acho que tem algumas empresas que podem ter o seu sua própria loja online, sua própria loja virtual, né? Tem outras que podem trabalhar através de um marketplace também, né? A gente, por exemplo, a gente tem pequenos varejistas que trabalham conosco na Camicado. A Camicado, que é a nossa marca de casa e decoração, a gente tem um marketplace da Camicado focado em casa e decoração e muitos pequenos varejistas trabalham, né, conosco por terem mais conveniência para eles, oferecendo seus produtos via a nossa plataforma da Camicado, né? Então, acho que é uma decisão e é uma estratégia de cada empresa, né? Se desenvolve o seu próprio e-commerce, se trabalha com um parceiro, né, numa plataforma digital, no marketplace, ou se faz os dois, né? Acho que cada empresa tem que estar mais adequada à sua proposta de valor, à sua estratégia. Caminho tem para todas, né? Caminho tem Uhum. para todas. Eu acho que o importante é estar presente em todos os canais, né? E para a gente acredita muito no encantamento, né? Em superar a expectativa dos clientes. Então, aonde estiver presente, está presente adequado aos seus princípios, seus valores, à sua proposta de valor, né? Para aí sim ser relevante, né, para os seus clientes, né? Então, a gente trabalha muito de superar a expectativa dos nossos clientes, encantar, seja no físico, seja no online, no omni, então, acho que por isso tem muito mais significado para os clientes, é muito mais conveniente, é muito mais encantador. É essa a nossa estratégia, né? Então, acho que as empresas têm que trabalhar focados na sua proposta de valor e aí traduzindo isso em qualquer um dos canais que elas estiverem presentes. Perfeito. Muito obrigada, Fábio. Foi muito agradável a nossa conversa essa manhã. E a gente permanece por aqui. E é isso. Vamos ver como serão, né? Como será o futuro. Então, bom, vamos ver. Espero que seja melhor em breve, né? A gente espera que passe quanto antes essa fase, né? Que a gente consiga mitigar os problemas causados, né? Tanto no ponto de vista de saúde quanto de economia, né? E que a gente consiga sair logo à frente como uma sociedade melhor, né? A gente está fazendo de Espero que tudo sim. para ser uma empresa melhor, para contribuir para isso também. Então, muito obrigado aí pelo contato, né? Imagina, foi um Pela prazer. conversa também, né? A gente está à disposição aí, né? E a Ótimo. gente segue junto, né, no combate ao coronavírus e que muito em Seguimos. breve a gente possa ter notícias melhores.
em casa por enquanto. Ah, sim. Um grande abraço. Obrigada, viu? Abraço. Tchau, tchau.